Então, fala nação, tudo bem? Trago mais um vídeo aqui no canal pra vocês, galera. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aos donos da bola, de Neto, Veloso, Souza, comentando tudo aí sobre o Flamengo, que foi campeão da Copa do Brasil. Neto perde a linha aí, né? Fala também sobre a saída de Gabigol, né, que provavelmente vai pro Cruzeiro. Vamos ver o que ele falou aí. Tudo sobre o Flamengo campeão da Copa do Brasil. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Parabéns de você fazer o que você fez para esse menino. Parabéns, César Sampaio. Parabéns, filhinho do Tite. Parabéns a vocês. E mais, hein? Se tivesse ficado o Tite, seria campeão o Flamengo? Com o Gabigol, não. Porque o Gabigol não ia jogar. Impressionante. Você abrir mão de um talento desse porque Isso é absurdo. Tem um problema pessoal com o treinador. Souza, seria? Com o grande Tite. 2 gols no primeiro jogo já não teria feito, né? Isso. O Gabigol não ia jogar, né? Ia jogar o Pedro Carlinhos. Ramiro. Não, com o Tite, o Carlinhos Flamengo não não seria podia campeão. também, o Carlinhos Não não seria campeão. Hã? Não seria campeão com o O Tite. que é essa marca de camisa sua? RVCA. É Ruka que fala? Não sei. Não sei também. Não sabe? Não. Tá legal, então a marca tá bem, hein? Vamos lá, se vocês estão usando não sabe, coloca aí o clipezinho do Gabigol que eu sou. Porque é mentira. Porque quando ele saiu, o que aconteceu com o Felipe Luiz? No jogo seguinte, o Gabigol era titular do time. Tem uma fala minha aqui nos donos da bola, que eu falei tudo que o Felipe Luiz ia fazer. Vou quando até ele mandar assumir. pro Cascão. Tem aí? Vou mandar pro Cascão. Mandar pra vocês aí, porque aqui dos donos da bola, Léo, Ricardinho, Cascão, é porque eu sou fissurado nessas coisas. Eu sou Foi na louco Rádio nisso. Bandeirantes. Acho que foi na Rádio Bandeirantes. Pega, passe pro Cascão. Cascão, quero que você coloque ela e bota a mentira que o Tite falou. E bota os gols do Gabigol. Que tal uma renda? E aí, Souza? Não era respeitado o número de Gabigol com o Tite em 2024. 28 jogos, 4 como titular, 4 gols, 1 assistência. A cada 100 minutos, Jogados. o Gabigol jogou apenas 15 com o Tite. É justo isso, Veloso? Não, e o que ele fala não se justifica também. Não justifica, é mentira. Falando que o Gabigol o tempo todo estava machucado, porque assim que o Tite saiu, no jogo seguinte o Gabigol era titular. E o Gabigol estava mal fisicamente porque ele não jogava. Isso. E aí ele Tava sem ritmo de jogo. Sem ritmo nenhum. Ficou 1 ano parado com o Tite, um absurdo. É a coisa pessoal dos dois lá que interferiu. E que fez o Gabigol e de graça pro Cruzeiro. Perdeu De graça. um dos maiores ídolos da história. Um dos maiores jogadores da história. O seu Tite, o seu César Sampaio, o seu Fábio, que é o preparador físico de 3 Copas do Mundo, fez nada. E aí, o seu Cleiton Xavier, o filhinho também, Pedro Ramiro. Ô craque, o Tite e a diretoria tem muita culpa nisso. Eu sou um fã assumido assim do Gabigol, sou devoto de Gabigol, mas eu também acho que ele não foi nenhum santo no meio desse caminho, né? Ele teve os problemas da questão do doping, teve o fato de vestir a camisa do Corinthians, elogiou pra caramba a diretoria do Corinthians. Ele teve alguns empecilhos no meio do caminho, às vezes ele tava mais... Ele quase foi pro Corinthians, velho. E o Marcos Braz, que chegou... Foi, Souza. Quase. Ele quase foi pro Palmeiras, quase foi pro Corinthians. O Palmeiras chegou a mandar o contrato. Lógico. Contrato. Agora o Cruzeiro foi lá e contratou um craque, Pedro Ramiro. E o Marcos Braz, para de fato assinar a falta de competência da gestão, quando ele disse assim, não, o Corinthians não entrou em contato com o Gabigol, era mentira, porque ontem ele deu outra declaração dizendo assim, gente, já era algo que vocês sabiam, o Corinthians queria, o Corinthians chegou a falar com a gente, o Palmeiras chegou a falar com a gente, mas é o Cruzeiro quem venceu essa disputa. Então assim, o Marcos Braz, ele não consegue nem, de fato, manter a palavra dele. O cara que morde a virilha do cara no shopping, você quer o quê? Como é que você vai avaliar? Você tem que avaliar um cara desse aí pelos números de gol, cara. Pelos títulos. Título. Como é que você vai dizer que um cara desse não entregou a parte técnica dele? Como é que pode? Como é que pode? 13 títulos. Cara, 13 títulos. eu vi comentarista dizendo que a saída dele, cara, era uma boa pro Flamengo, porque mole. ele não entregou a parte mole. técnica. É mole, eu vi também. louco. Você viu É isso? mole. Eu vi também. Isso. Como é que um cara desse... Que Mas tem eu 13 respeito. títulos- Eu Não, respeito. Neto, contra números, você não pode falar contra números. Não há argumentos. Não há argumentos. Você contratou um cara desse pra fazer gol. Ele tem mais da metade de gols que de jogos, cara. 16 gols em finais, cara. Cara, não existe isso. Como ele não entregou a parte técnica? E no título mais fraquinho pro Flamengo, que é a Copa do Brasil, quem que fez os gols? 2. Quem que fez? Tá louco. Ele, Gabigol. Pra onde ele tá indo? Cruzeiro. Quem falou que ele ia pro Cruzeiro? O Caquito, Neto e a Rede Bandeirantes. Amigo que amigo. Coloca o que eu falei na Rádio Bandeirantes. Sabe o que vai acontecer? O Felipe Luiz vai botar o Bruno Henrique do lado esquerdo, vai colocar o Gabigol de centroavante,
vai colocar o De Arrascaída do lado esquerdo, vai colocar o De La Cruz do lado direito, vai jogar com o Gerson de volante, vai fazer o time que todo mundo sabe que deveria jogar. E aí vai sobrar pro Corinthians, meu irmão. E aí vem do ex-jogador que ano passado estava trabalhando como jogador, e aí é campeão do mundo, acho que com o sub-20 do Flamengo, se eu não tiver errado. E aí ele ganha a chance de poder realmente entrar na semifinal, para ir para a final, né? O Felipe Luiz, que já vai colocar o Gabigol, não tenho dúvida disso. Toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar. Cai com o Gabigol, invadiu, penetrou, cara a cara, bateu no alvo! Adivinha quem amplia a vantagem do Mengão no Maraca? Gabi. Pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem. Contra-ataque, Gabriel passou, Alcaraz pra Gabigol, na grande área, bateu no alvo! Ele é monstro! Claro que foi um ano conturbado para mim, né, individualmente. Tinha um treinador que não me respeitava como jogador. Claro que durante esses momentos eu nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível para mim. Eu não sei quanto tempo, mas foram muito tempo em que o Gabriel não teve condições físicas ou clínicas em termos de recuperação. Quando eu cheguei, aliás, no Flamengo, ele estava assim, sofrendo, ele teve uma série de problemas físicos, tá certo? Quando eu cheguei, ele estava recuperando, não tinha participado. Nesse momento se encontra dessa mesma forma. A grosso modo, talvez, os treinamentos e essa condição clínico-física dele, com essas repetidas dores, talvez tenha sido, o fator mais determinante. Nessa hora que o auxiliar, que o preparador físico, que o diretor de futebol, deixa eu falar, o Tite, você tá errado, irmão. Eu tenho respeito por você, papapá, mas o Gabigol tem que... Quebrar o orgulho. Sabe? E aí é falar a verdade pro treinador. E vocês todos, César Sampaio, Filhinho, ele, Kleber Xavier, o preparador físico, eles só mentou, já percebeu? Não dão entrevista, não vão em programa de televisão, eles só estão esperando alguém se dar mal. Quando alguém se der mal, aí eles ficam igual o sapo. Aí eles voltam pro mercado. Entendeu? A hora que o Ramon Dias sair, o Tite fica grande. A hora que o Mano sair, o Tite fica grande. A hora que o Milito sair, o Tite... Lá acho que não. Lá no Atlético, acho que não. No Galo ele derrubou o Galo. Ele derrubou o Galo, né? Derrubou o Galo. Ele derrubou o Galo. Isso aí. O que eu falo... Começa com você. Que coisa, hein, o Gabigol falar desse negócio na hora do título. O Flamengo amassou o Atlético Mineiro. Título incontestável. Mas o Gabigol vai lá e fala, não vou ficar, porque fui maltratado pelo técnico, pela diretoria, por todo mundo. Tchau, tô indo embora. Pois é, boa tarde de novo a todos. A gente vai falar das coisas extra-campo depois. Falar mais do campo agora e do Gabigol. A gente sempre falou aqui do pacote Gabigol, né? Existe Você, quando contrata o Gabigol, você tem muitas coisas que vêm junto. O Trapper, a possibilidade dele colocar a camisa de outro clube, o potinho do antidoping. E essa daí foi mais uma dele, tudo bem organizado, né? Ele já tinha um vídeo pronto, preparado para o pós-jogo. Ele já tinha ali a fala dele preparada, do adeus. Ele, se não me engano, até um canal de YouTube que ele lançou oficial, ele já estava na hora de lançar, bem na hora do jogo. Ou seja, ele já tinha feito todo um planejamento, ele sabia que o 3-1, a chance de título era boa, e aí fez isso, chamando para ele um protagonismo que talvez ele não precisava ter. Mas é o Gabigol. E aí o Gabigol chama para ele. Acho que nenhum outro jogador, acho que do elenco, faria isso, mas ele faz e não se importa muito com o que pensam dele e tudo mais. Está no pacote, está indo para o Cruzeiro. A gente falava que não tinha tanto mercado, não porque não queriam o Gabigol, porque não ia ter quem pagasse essa bala que ele ganha ou que ele vai ganhar. E o Cruzeiro, com a injeção ali do Ricaço, lá, o dono do supermercado em BH, contratou um monte de jogador, está fazendo esse movimento agora por ele, não gasta com direito econômico, o que é um negócio que você tem que lembrar,
Porque, sei lá, para trazer o volante Wallace quase lá para o time italiano foi 7 de euros. Mais salário, mais luva, mais comissão de empresário. O Gabigol, você tem o 0 e mais essas coisas. Então, no futebol, não precisar gastar o direito econômico é algo que realmente os clubes pensam. E aí você está trazendo um cara aí de 28 anos, que nunca teve lesão na carreira e que pode, como disse o Pedrinho, o BH, lá, o dono do clube, estamos precisando de um jogador para mexer com a cidade. E aí ele vai e busca o Gabigol. Então, acho que está no pacote, eu acho que ele não fez certo. Eu entendo quem está criticando ele e eu faço parte disso, porque eu acho que o título vai... A gente está falando dele aqui, daqui a pouco o Arnaldo vai falar, o Massini vai falar, você vai falar, e nós vamos perder a chance de falar da baita partida que o Flamengo fez, da estratégia correta do Felipe Luiz mais uma vez, que quando se viu ali com a vantagem no placar, ele consegue fazer um sistema defensivo mais forte e, de velocidade, pegando os caras no contra-ataque, pegando os caras no contra-ataque, e o Gabigol não ia dar isso para ele. Então ele saca o Gabigol e aí virou uma loucura, porque era Plata, era Bruno Henrique, velocidade, bola nas costas, e sabia que o Atlético ia se expor mesmo, porque perdido por 3-1, perdido por mais. Então o treinador faz tudo certinho, os jogadores fazem tudo certinho, e a verdade é que dentro de campo foi o Galo escapa de uma goleada, né? Poderia ter tomado mais. E o Everton, né, faz talvez a sua melhor partida pelo Atlético. Eu vi companheiros mineiros que acompanham o Atlético dizendo, é a maior partida do Everton com a camisa do Atlético desde que ele chegou à instituição. Então, se o goleiro teve que fazer tantas defesas absurdas e é 1-0 e perde o título, você imagina o tamanho da justiça desse caneco. 70 milhões na conta do Flamengo, mais 70 milhões. O Flamengo que termina aí o ano gastando um dinheiro que talvez não poderia ter gastado, não estava no orçamento, compra um terreno que não estava no orçamento, entra com mais 70 pau. A Copa do Brasil rendeu 93, claro que desses 70, uns 40 vai para os jogadores e comissão técnica e staff, né? Você divide normalmente de 50% a 55% direto para os jogadores, para eles dividirem comissão técnica, 60 funcionários de um CT, vai o envelopinho para todo mundo, mesmo assim lá, mais 30 pau que entra para o clube, 35, e vai ajudar, sem dúvida nenhuma, esse final de ano do Flamengo. Título justíssimo, Tironi. Massa, é isso. A galera falou, pô, vamos falar do título, falar do Gabigol. Foi uma partidaça do Flamengo, desse Felipe Luiz, que parece se tornando, parece que chegando num nível, ou que pode chegar num nível muito alto. E o Flamengo também. Vamos com calma, né? Vamos com calma com o Davi Luiz. Felipe Luiz. Com o Felipe Luiz, mas ele foi muito bem. De fato, o que o Vess apontou, as alterações do segundo tempo realmente determinam o resultado. Acho que o Flamengo se postou melhor ainda no segundo tempo, né? E o Atlético meio que, né, já começou o jogo de forma kamikaze, você tem chance, não faz o gol, você não diminui a vantagem, não traz a torcida junto, e aquilo acaba voltando contra você, que foi o que aconteceu no jogo do contra-ataque. Agora, eu vou pegar um viés do antigo treinador do Flamengo. Realmente o trabalho do Tite diante deste quadro fica horroroso, cara. Impressionante. E aqui erramos todos, hein? Inclusive o senhor. Sim. E gosto que esse dedinho seu que o senhor aponta pra todo mundo. Tá vendo? Né? Errei na moça. Eu também. Achei que o Tite fosse dar jeito no Flamengo e absolutamente não deu, né? Se tem mérito dele, contratação de jogador, indicação, ok, tudo bem. Faz parte, né? Mas quando o Flamengo termina a Copa do Brasil com gol do Gabigol no primeiro jogo e o título, é porque realmente as coisas não andaram, né? Ou foi mal conduzida, porque o Flamengo também no comando é péssimo, acima do Tite o comando é muito ruim, mas é uma vitória excelente, um campeonato grande, o Flamengo vence uma Copa e, cara, do ano passado para esse já 200%, né? Ganhou o estadual e ganhou a Copa do Brasil. E aí, Arnaldo Ribeiro? Gabigol e o título do Flamengo incontestável. Bom, acho que, começando pelo título do Flamengo incontestável e a deixa do Massa em relação
A saída do Tite, a entrada do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, na Copa do Brasil, foi muito bem nos 4 jogos. Impecável, né? Os 2 contra o Corinthians e os 2 contra o Atlético. Mas muito bem. E 4 partidas diferentes, cada um com um detalhe. A primeira do Corinthians é a estreia, depois de um treino. A segunda contra o Corinthians, quando o Bruno Henrique é expulso e ele tira o Gabigol no primeiro tempo. O Gabigol é personagem de vários momentos do Felipe Luiz agora. Na segunda partida, quando o Gabigol, contra o Atlético, num sistema que o favoreceu, joga muito bem. E nessa partida final, usando sistemas diferentes, mudando de acordo com o adversário, colocando o terceiro zagueiro e tal, ele foi muito bem. Então, embora ele tenha dado méritos a todo mundo, inclusive ao Tite por ter levado o Flamengo à semifinal, quem viu o Flamengo pós-semifinal pensa que talvez com o Tite não fosse campeão, né? Pela estagnação, pela hesitação que o Tite mostrava naquele momento. Então, méritos muito do Felipe nessa conquista, que é uma conquista importante. O Flamengo vai jogar lá a Supercopa, além da questão da grana, é uma taça importante. Passou por times importantes, passou pelo Palmeiras, passou pelo Bahia, passou pelo Corinthians e passou pelo Atlético. Por isso que eu falo, quando você pega o recorte do caminho da Copa do Brasil, invariavelmente ele é, se não comparável, melhor ou mais difícil do que o caminho da Libertadores hoje em dia. É só pegar... Pega o título do Grêmio de 2017 e o do São Paulo e do Flamengo ano passado. Exato. O Grêmio passa por Lanús... Barcelona e Guayaquil. Muito mais difícil que o São Paulo e o Flamengo fizeram do que o do Grêmio. Apesar de ser a Libertadores, é a Libertadores. Okay? Exato. A gente lembrou, em relação ao Galo, o derrotado, aquela coisa de 2014 também, né, Vessone? Também uma Copa do Brasil surreal, né, que o Galo faz e tal. O Galo, eu vou só falar rapidinho, antes de entrar no Gabigol... o Galo, na aposta ao win das Copas, ele tem problemas, né? Então, a partida muito ruim no Maracanã, acho que ela condicionou a decisão. Depender de um título da Libertadores para viabilizar a temporada seguinte, o Palmeiras já fez isso, conseguiu, mas não é simples. O Palmeiras lá do Abel contra o Flamengo, né? E o Galo tem curiosamente, né, ele tem, na próxima quarta-feira, o Flamengo, no Maracanã, o Atlético Paranaense no sábado, em Curitiba, ou seja, ele vai jogar 2 partidas na data FIFA, e depois o jogo com o Botafogo, pelo Brasileiro. Sabe-se lá se vai ser na Arena MRV ou não, porque ninguém faz nada com qualquer estádio aqui, né? Eu já falei para vocês, os precedentes, pode tudo nos estádios do mandante hoje em dia. Então, vai empurrando. Isso aí, ontem acho que passou de qualquer limite, né? Aí, em relação ao Gabigol, né, Tironi, ele chamar para ele os holofotes depois de uma conquista não me estranha. Ele é um dos maiores egocêntricos do futebol brasileiro. Ele segue uma linhagem que para mim, eu não gosto. E o futebol brasileiro não precisou disso quando foi grande para ter conquistas. Então, a linhagem... Romário, uma linhagem Neymar, é uma linhagem eu sou melhor que qualquer coisa, eu sou mais importante que qualquer coisa. É de um egocentrismo absurdo, mas se você for parar para pensar e recuar um ano, foi exatamente o que ele fez depois do Flamengo meter a vitória sobre o Fluminense na primeira partida, com ele no banco, lá com o Vitor Pereira, ele chega na zona mista e fala, eu não quero mais jogar. Entre uma partida final e outra. Sou reserva do Pedro, eu quero ser centroavante. Isso. Não estava com a taça garantida. Aliás, na volta ele joga 4-0, eles perdem o título. Mas é a mesma coisa, o time tinha vencido a melhor partida com o comando do Vitor Pereira e ele chama para ele, que nem tinha jogado. Então é uma atitude, né, eu acho que... Mas que para quem contrata, antes que soltem todos os foguetes lá em BH e tudo mais, e seja apresentado por Pompa, é bom para quem... contrata saber quem está contratando. O Alexandre Matos sabe, o Alexandre Matos gosta dessas coisas, né? Ele que é mais que o Pedrinho BH, quando o Cruzeiro contrata o Alexandre Matos como é o tipo de contratação que ele gosta de fazer, né? Mexer o mercado e tal, não sei o que lá. Sendo que eu vi o Cruzeiro, viu? E o Cruzeiro, o Dinizismo, eu vi o Cruzeiro contra o Criciúma, os primeiros 45 minutos do Cruzeiro foram impressionantes. E o Cruzeiro tem centroavante. Impecável. Talvez melhor que o Gabigol.
Olha o modelo. Entre o Caio Jorge e o Gabigol hoje, olha, cara, olha... É mesmo, é? Ah, olha... Um é um moleque formado no Santos também, que tem um talento incrível, tá... Gabigol. Quando que ele vai querer jogar? Não sei, né? Enfim, mas aí é problema do Cruzeiro. Cruzeiro que se vire com essas coisas. Do Diniz, que adora essas coisas, né? Também. Já qualquer jogador cabe aqui, qualquer jogador... Joga Marcelo, joga Ganso, joga Felipe Melo, joga... Agora vai jogar o Gabigol, mas é problema do Cruzeiro. E o Flamengo... Eu acho que o grande trunfo do Flamengo para 2025 é ter um técnico promissor aí apontando. E o elenco tá pronto, né? E o elenco... Não exatamente, né, Massini? Porque Pedro voltando. Então, mas não, Pedro voltando não é. O Pedro tá aqui. O Pedro voltando não é para janeiro, não é para Supercopa. Sim, a lesão é muito grave. É pro segundo semestre. Então, nós estamos falando de alguma coisa que o Flamengo tem um problema no comando do Talvez, ataque para o primeiro sim. semestre. Né? Aí sim. Tem um grande. Vai ter que contratar algum jogador bom. Tá quase pronto, não tem que mexer outra vez. Mas é uma posição que o Felipe Luiz conseguiu contornar. Tem a questão do Bruno Henrique, a gente não sabe o que vai acontecer, certo? Né? E o Arrascaeta não vai precisar fazer a cirurgia. Então tá tudo pronto, vírgula. Mas a ponderação que a gente fez em relação ao Tite tem que fazer agora. A perspectiva, ela é muito... Do Tite também era, certo? Sim. Tá vindo para se adaptar, o ano que vem você vai ver o Tite... Então, mas me parece que é diferente. Mas então, a perspectiva que a gente tinha no Tite era pelo passado do Tite. Não foi porque ele mostrou pelo Flamengo no Brasileiro, reta final que ele... Fora o jogo contra o Palmeiras. O Felipe Luiz mostrou mais perspectiva na reta final da temporada. Uma coisa que me chama a atenção no Felipe, ele faz as coisas que desagradam a torcida e desagradam a história do clube de maneira mais simples, sem barulho. Quando ele mete linha de 5, só que ele sabe a hora de fazer a linha de 5. Eu vou... Primeiro jogo, Maracanã. Ele não faz a linha de 5. Não, eu vou colocar na hora de garantir, ou eu perdi um a menos, fica compreensível a linha de 5. Ele não vai fazer isso daí. Vou pegar o Amazonas no Maracanã, linha de 5. Ele não vai fazer isso. Ele não é burro. Então, ele sabe agir de maneira que o clube não gosta, que a torcida não gosta. Mas ele vai saber a hora certa, o momento certo, a circunstância. Tirando isso, ele vai fazer o que o torcedor gosta. Eu acho que isso que faltou um pouco para o Tite. E a Copa do Brasil do Flamengo tem um dado que é muito grande e interessante. O Flamengo tomou 2 gols em 11 jogos, gente. Copa do Brasil, 2 gols tomados em 11 jogos. Talvez tenha sido a maior defesa da história da Copa do Brasil. Fez 11 de 10. Cara, no Flamengo, 11 de 10 é ridículo. É quase um golzinho por jogo. É pouco. Só que o 2 de 11 levou o título. Pegando quem? Palmeiras. Então. Bahia. Galo. Corinthians. 2 de 11. É muito grande uma defesa como essa, cara. Eu queria falar um pouquinho sobre o Gabigol, o comportamento dele no pós-jogo. O que se espera de um jogador desse tamanho, né? Que ele, na minha visão, pelo menos. Isso que a gente está acompanhando com o Gabigol tem a ver muito com o enfraquecimento institucional dos clubes e a forma como os jogadores estão crescendo e seus agentes ficando cada vez maiores, né? E que dá essa sensação, né, de egolatria do jogador que não faz ideia de onde ele está e por que ele está lá. Ao mesmo tempo, eu pontuo que o Gabigol disse claramente que prometeram a ele o contrato, apertaram a mão dele, da mãe, do pai, do empresário e depois mudaram de ideia. Também acho que é um direito do clube mudar de ideia. Falar, a gente não quer mais, vamos conversar de novo, vamos melhorar isso, ajustar aqui e ali. Agora, qual é o comportamento que eu espero de um ídolo? Ganha um título, na qual ele foi importante, ele fez gol no primeiro jogo. Comemora o título. Na terça-feira, você convoca uma entrevista coletiva. Claro. E explica por que está saindo do Flamengo. Né? Eu acho que esse seria o comportamento de um verdadeiro ídolo, de um jogador que sabe o tamanho que tem e da grandeza que tem. É óbvio que ele sabia, o empresário dele, o staff, o Cruzeiro, todo mundo sabia. E também tem aí um outro ponto, que é o Cruzeiro deixar a coisa andar e divulgar isso para
espizinhar o Atlético. Porque Sim, o Atlético claro. tinha acabado de Tudo aí. perder o título em casa, no primeiro título disputado em casa, no seu novo estádio, né? E tá tudo, não tem nada de graça aí. É tudo combinado. Se a gente for campeão, vou falar, vocês podem se comunicar. Não tem nada assim, não, pô, esqueci o e-mail lá, deu enter para todo mundo. Então, realmente, o comportamento dele é complicado. Vocês podem imaginar que o dono do Cruzeiro vai investir 170 milhões de reais aproximadamente em 4 anos, porque muita gente comete o erro e a inocência de dizer, foi de graça. De graça, meu filho. Moleza, só o colinho do Massa. Pode sentar aqui e dormir. Parece um puff. Não acontece nada. Entendeu? Então, é um valor expressivo para 4 anos de contrato do Gabigol. E este foi, aqui da parte que me toca, o motivo que impediu dele assinar o pré-contrato com o Palmeiras. O Palmeiras não queria pagar um valor assim tão alto. Enfim, tinha lá um limite, eu não sei qual, não sei quanto foi oferecido. Mas eu sei que a informação é essa, estava muito acima, o Gabigol não aceitou, não assinou o pré-contrato e segue no Cruzeiro. O Cruzeiro terá o ano que vem. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí que Neto, no começo do vídeo aí ficou um pouco revoltado aí com a saída de Gabigol e também o Flamengo ser campeão, né? Ele é um secador aí, né? Bastante conhecido do Flamengo, é um anti aí, que sempre diz estar torcendo para um time rival. O Flamengo não vencer, dessa vez ele estava torcendo pro Galo, e o Galo tomou uma sapecada, foi depenado lá na casa deles, né? Inclusive o primeiro título na Arena MRV foi do Flamengo, então o Flamengo aí humilhou o Galo na casa deles, e agora aí Neto ficou bastante revoltado, né? Sonhando também com o Gabigol, mas o Gabigol vai pro Cruzeiro, nem pro Corinthians vai. E é isso, o Flamengo conquista mais um título da Copa do Brasil, e foco agora é Brasileirão, né? O Flamengo consegue ser penta, só fica atrás do Cruzeiro, que tem 6, né? E agora, no próximo ano, o Flamengo pode ganhar de novo, quem sabe 6 também, né? Ser hexa. Então, o Flamengo pode sim conseguir isso. Qual a sua opinião, torcedor? Comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora, valeu e até o próximo vídeo.